Eu disse que fintou-nos a todos num formato coletivo, porque boa parte dos analistas políticos conseguem se figurar nesta posição, a dizer que nos fintou. No início entrou e parecia que ia fazer alguma coisa boa, mas infelizmente não o fez. E talvez nos primeiros anos, 2017, conseguiu agradar um ou outro, mas rapidamente conseguimos perceber que o presidente perdeu o norte, perdeu direção, e fico aqui a querer perceber por que é que ele perdeu direção. O que é que exatamente esse projeto vai trazer de novo enquanto partido político, caso seja legalizado? Ora bem, juventude angolana agora, ou simplesmente já. Nós somos já pela nomenclatura e nós somos já pelo momento. Chegou o momento da juventude agir e agir agora. Entendemos nós que o país é coberto maioritariamente pela juventude, juventude essa que não é tido nem achado no momento das decisões do país. Entendemos também que tem jovens um pouco em todo o percurso político do nosso país, pessoas que hoje nos governam, outroramente eram simplesmente jovens, entraram no poder, só que agora precisam rejuvenescer-se, né? Precisam dar o leme à juventude, e nós estamos aqui justamente para fazer este elemento acontecer. A juventude angolana agora, este projeto político visa sensibilizar toda a massa jovem do nosso país, porque acreditamos que a massa jovem do nosso país tem algo a emprestar à política. Acreditamos nós que essa massa juvenil que formou-se, que tem algum conhecimento, está na altura de poder emprestar todo o seu saber, todo o seu parecer nos destinos que guiam o nosso país, principalmente nas questões voltadas essencialmente à inclusão social, à ocupação produtiva da juventude. Estou-me a referir especificamente para um dos maiores problemas da juventude, que é a falta de uma ocupação produtiva, mas especificamente a falta de emprego. E eles têm alguma visão, e eles precisam passar essa visão para quem está a dirigir os destinos do país, porque acreditamos nós que o pessoal que lá está tem outra perspectiva. Não sentem na nossa flor, não sentem na nossa pele o que de facto nós somos e o que nós de facto precisamos. Daí que nos juntamos, e precisamos juntar mesmo toda a massa jovem, porque também estamos cansados de passar o nosso descontentamento por via das manifestações. Nas manifestações nós somos tidos como arruaceiros, somos vândalos, somos pejoradamente atribuídos determinados adjetivos que não nos qualificam. Claramente, nós não somos vândalos, somos simplesmente jovens descontentes com a situação pela qual o nosso país atravessa. E porque estamos cansados, já demos conta que na rua a gente não consegue mostrar o nosso descontentamento, então queremos nos organizar e fazer desta organização uma força política para poder lutar de igual para igual com o MPLA, a UNITA e todas as outras forças que aparecerem lá dentro do ciclo que é o Parlamento Nacional. Bom. É exatamente no Parlamento onde vocês querem resolver o problema do povo, ou então nas ruas? É lá onde queremos nos organizar, fundamentalmente, porque acreditamos que em algum lugar a nossa mensagem deve ser passada. E nas ruas, nas organizações, nas associações, nas ONGs, parece-me que o governo faz fingir que está a ouvir, mas que efetivamente não ouve. Se ouve, não consegue resolver as nossas situações. Porém, nós estamos nas ruas, nós estamos a gritar nas associações, nós estamos a gritar nos grupos de bairro, e provavelmente ali ele pode se arrogar o direito de não resolver. Agora, gritar num local apropriado, né, levar a nossa voz no parlamento, levar a nossa voz para vetar determinadas políticas de forma direta, né, vamos supor, está agora nesse momento a fazer a discussão sobre o OGE 2026.
tem lá jovens, estão a levantar ou baixar as mãos em função das alíneas que estão sendo discutidas. No entanto, não tem lá a nossa sociedade civil, não tem lá a juventude do já, não tem lá, por enquanto, os jovens que se identificam com o projeto. Nós queremos lá estar para dizer que, olha, nesse orçamento de Estado, esse bolo para a juventude está muito inferior. Ou então, esse bolo para este ou aquele projeto que visa desenvolver a vida de forma prática da nossa juventude, provavelmente deve ser de forma diferente melhorado. E nós vamos lá apresentar de forma prática as nossas sugestões. Exatamente. O que difere o projeto já dos outros, dos outros projetos políticos, ou seja, dos partidos políticos? Ora bem, eu estava à espera dessa questão. É fundamental na medida em que tem sido muito recorrente as pessoas fazerem essa questão para nós. Nós somos um projeto político que surgiu para justamente apresentar o que não encontramos no mercado. Mercado na arena política. Primeiro fizemos um estudo sobre como é que está a acontecer a nossa política a nível central, né? Como é que em Angola os políticos fazem política. Nós entendemos que os políticos fazem políticas para duas coisas. Primeiro, para ganharem poder e para juntarem os seus. Logo, nós percebemos que ali contém a base do nosso problema. Nós, quando dissemos que, ao entrar na política, primeiro fizemos um estudo, nós identificamos inicialmente os problemas que afligem a política nacional, que, consequentemente a isso, temos o país que temos, fruto de como a coisa está concentrada. O país está muito burocratizado. O país está todo ele concentrado num regime, num sistema compadre, num sistema de nepotismo, num sistema que envolve e concentra os seus. Dali, que a gente também chama de partidarização, todo o sistema da nossa governação está ela partidarizado. O que é que acontece? Essa partidarização dá lugar à incompetência, porque todo mundo que está a exercer determinados cargos, eles estão a exercer porque pertencem a um núcleo, pertencem a um grupo, fazem parte deste núcleo compadre, dali independentemente de eu fazer uma coisa bem, independentemente de eu ser ou não ser honesto, digno, merecedor de alguma função, eu estou naquele espaço por conta de fazer parte do partido que sustenta o governo. Dali a origem da, primeiro, incompetência, né? Essa incompetência que nós temos registrado sequenciadamente nos nossos gestores públicos. Surge também a arrogância, porque a pessoa não está lá porque o povo o colocou, está lá porque milita e alguém o puxou porque está dentro do ciclo. E depois vem o ponto que eu acho que é crucial, que eu acho que depois vamos indo desenvolvendo ao longo dessa entrevista, que é a responsabilização. Eu sou incompetente. Eu não sei fazer a coisa pela qual eu fui nomeado ou indicado, pela função na qual eu estou a exercer. Porém, também quando eu cometer, eu não sou responsabilizado. Não há aqui um exemplo de uma responsabilização criminal. No entanto, o nosso país vai, consequentemente, de mal a pior. Ou seja, alguém lidera um ministério, esse ministério vai à falência, esse ministério desvia fundos, esse ministério não dá as soluções pela qual se projetou a dar, mas depois é só trocar a pessoa e depois está tudo bem, a pessoa que entra vai fazer exatamente igual, mas não há uma responsabilização, porque todo mundo que entrar, já para dar aqui o exemplo do que a gente pretende fazer diferente, no nosso programa de governo, nós estamos a prever fazer um sistema de concurso público para absolutamente tudo. Tirando talvez a presidência, que a Constituição não vai permitir que a presidência e talvez os seus próximos sejam eleitos no formato que nós queremos implementar, tudo o resto será seguido por um concurso público. Como é que será? Por exemplo, enquanto não houver ainda as autarquias e uma eleição federativa que nós também queremos desenvolver, tipo tão logo a gente entra no processo de poder, nós vamos querer sugerir que todos os outros cargos sejam ocupados por concurso público. Vamos supor, por exemplo, o Ministério da Educação, né? Que é um setor muito chave para a nossa sociedade. A pessoa tem que aparecer, nós vamos lançar assim um processo de aberturas públicas
quem é competente para ministrar esse ministério aparece, apresenta candidaturas. Dentre as candidaturas nós vamos elencar um conjunto de itens. A primeira coisa tem que ser íntegro, tem que ter referências de integridade, tem que ter referências de honestidade, tem que nos provar que geriu coisas semelhantes, tem que nos provar que teve sucesso na gestão que teve anteriormente e tem que nos provar que vai dar resultados num curto espaço de tempo. Curto aceitável, mas num curto espaço de tempo. E, porém, tem que aceitar ser responsabilizado caso tudo o que ele projetar. Nós vamos ter um projeto, nós vamos ter um programa e o que ele trouxer deverá encaixar-se no que a gente imaginariamente precisa que aconteça nesse ministério. Após tudo isso desenvolver, ele tem que nos dar um período mínimo. Por exemplo, daqui a 5 anos o projeto é dar 100% em todos esses projetos, com uma margem de erro de mais ou menos o máximo 5%, mas tem que dar mais ou menos uma prosecução. E depois a gente vai dividir esse 100% nas fases temporais, né? Tipo, daqui a 3 meses, dentro desse 100%, realizei 25%, realizei 10%, mas estamos a caminhar e vamos ter uma métrica que ele consegue lá chegar. Após meio período, por exemplo, temos que ter 50%. E se não tivermos, temos que responsabilizar a pessoa. O que é que faltou? Por que é que não deu 100%? Por que é que os teus cálculos deram errado? Responsabilizar. E essa cultura de responsabilizar as pessoas vai fazer com que só entra quem consegue, quem acredita que consegue, quem tem competência para lá estar e para conseguir executar tais políticas e a coisa vai ser resolvida. E outra coisa, não vai ser necessário, independentemente de ter aqui o que todo mundo chama conivência política, ou não vai ter essa questão de que só é líder quem é do já, por exemplo, só é diretor de uma escola, só é ministro, só é vice-ministro, só é governador quem milita. Não, nós vamos tirar isto. Se quem concordar em seguir esses passos todos, quem nos apresentar resultados, quem conseguir nos provar por A mais B que vai conseguir fazer isso, que é honesto o suficiente, que é íntegro, que é competente e que consegue nos trazer resultados dentro do período que a gente vai traçar, e que se pisar na bola vai ser responsabilizado a todos os níveis, essa pessoa vai ser, independentemente de qual partido for. E nem que for até do partido que nos trouxe a esse estado, mas se encontrarmos alguém que provar por A mais B que consegue trazer esses resultados e que na ausência deles poderá aceitar ou poderá ser responsabilizado, a gente vai utê-lo no nosso seio e vamos assim construir um país mais inclusivo, mais participativo, com todos, de todos e para todos. UNITA, MPLA, a Casa CE e outros partidos que exatamente já existem, não conseguem dar conta daquilo que os angolanos querem. Por isso é que está a surgir outras forças políticas, será que é isso? Tal como disse inicialmente ou anteriormente, nós visitamos os programas de governo desses partidos que elencou aqui. E muitos há que até os seus estatutos, os seus programas são plenos, são perfeitos, né? Pois, embora que não existe perfeição, mas se eu olhar, por exemplo, num plano de governo da UNITA, do próprio MPLA, da Casa C, eu acho que a Casa C já não existe, mas pelo menos desse movimento que representou a Casa C, do próprio Prajá, que agora surgiu, do Partido Liberal, enfim, se eu olhar aqui um pouquinho e como eu olhei, muitos deles até apresentam um conjunto de planos aceitáveis, ou seja, com um ou outro ajustes é aceitável, porém não é sobre os planos, é como falar das leis em Angola. Nosso país tem muitas leis e muita boa lei. Passa-se aqui a ideia de que não, nosso país é um país sem lei. Não, nós temos muitas leis e muitas boas leis. O único problema é colocar elas em prática. E aí parece-me que faz-se de propósito que as leis não se cumpram. No entanto, respondendo à sua questão de forma direta, esses partidos construíram um conjunto de hábitos e costumes que não conseguimos encontrar um país aberto, inclusivo e participativo. Vamos começar pelo Partido da Situação, né? Não vou passar em todos de forma detalhada para não gastarmos aqui muito tempo, mas vamos começar pelo Partido da Situação. É impossível termos no Partido da Situação um administrador
não vou dizer um governador ou um ministro, um simples administrador comunal que não seja primeiro secretário de um CAP ou alguma coisa, mas ligada ao aparelho central ou local do regime, do MPLA, na referida região. É impossível. Logo, estamos a deduzir que os únicos que sabem pensar o país, os únicos que entendem do país, são um pessoal que milita nesta agremiação, o que é de todo muito errado. Logo, é impossível coabitar, vamos dizer, não, então não criamos, vamos para... É impossível. E depois a questão da responsabilização. O pessoal entra porque, sei lá, está bem, agora... Eu já me deparei com determinados administradores municipais, né, para não termos que falar já ministros e governadores, vamos lá mesmo na questão local. De um pessoal de questões básicas, uma mera interpretação de lógica, uma mera interpretação de questões sensíveis, dar uma resposta emergencial a uma situação, por exemplo, um hospital que precisa ter o básico para ter que resolver, e a pessoa mostra uma certa insensibilidade ao ponto de atribuir à sua farmácia local os equipamentos básicos que deviam dar uma resposta ativa e emergencial na hora. E quando eu fui lá abordar a pessoa nem sequer conseguiu conversar, ou seja, eles nem sequer têm um nível de conversação minimamente lógico. Eu cheguei e abordei a pessoa, houve uma situação que eu vivi, não vou dizer nem o município, né, porque ele é administrador municipal, e teve uma situação assim meio caricata. Estava sem luz e a pessoa precisava ser atendida na referida comunidade. Não tinha luz, mas depois percebemos que na farmácia do administrador tinha luz, e o que não tinha no hospital, que é sob sua responsabilidade, tinha na sua farmácia privada. Enfim, um conjunto de... Eu tentei falar com ele, sou também alguém politicamente exposto. Achei que eu poderia conseguir conversar com ela. A pessoa não consegue sequer conversar o básico. Então, cheguei lá com todo respeito, com toda a calma. Olá, eu sou fulano, gostaria só perceber o que é que está a acontecer. Só isso. Sentiu-se afrontado, sentiu-se que eu não tinha autoridade. Quem é você? Você sabe quem eu sou? Eu tenho aqui autoridade, eu mando, eu desmando aqui, isso aqui é... Enfim, eu não quero até usar as palavras que ele usou, porque de tão baixo que passa-se a ideia de que... Mas também... Eu quero perceber que isso é uma espécie de cultura. Eles são praticamente treinados para tais ações. Então, são essas situações que eu não acredito que encontre-se alguma solução nessas vertentes. Diria o mesmo, talvez, para os partidos que estão na oposição, que estariam mais ou menos nessa lide. Mas não é possível provar a 100% que eles estariam nessa lide, primeiro porque eles nunca governaram. Porém, determinados assuntos que a gente vai entendendo ao longo do período, conseguimos perceber que essa questão da inclusão, essa questão de unir, essa questão de ouvir o diferencial, essa questão de ouvir aquela coisa que não nos agrada aos ouvidos, me parece que cria alguma ruptura internamente, isso a nível de todos os partidos que se apresentam na oposição. Diferente de tudo que nós queremos fazer. Eu sou o líder do projeto, mas... eu praticamente quase não apareço. Primeiro porque eu estive fora durante muito tempo, mas o projeto surgiu e começou a dar cara, todo mundo fez os vídeos. Nós temos um conselho geral onde todo mundo tem voz, tem vez, o pessoal aparece discordando de mim, tem imensa gente que discorda de mim, e a coisa flui de uma forma que a gente consegue crescer na discordância, na diferença, mas entendendo que o mais importante não é a minha opinião, não é a sua opinião, o mais importante é chegarmos à solução de um determinado problema que nós identificamos, e a coisa tem estado a fluir. Como é que olhas a atuação do governo e como é que olhas a atuação da oposição? Ora bem, vamos começar pelo governo. O governo nos governa com uma lógica que eu acho que está toda ela bem definida. O governo não faz o que tem que fazer propositadamente. Eu estou em crer que o nosso governo governa como está a governar, seguindo uma agenda não nacional, não nossa. Eu ouço muitos vossos analistas políticos, do pessoal que passa por aqui, um deles é o Mos Calif. Ele tem dito um conjunto de coisas que na sua vertente nem tudo é uma loucura, como o pessoal o apelida. Ele diz que o pessoal do regime ele não governa porque está a seguir uma agenda internacional. Eu não diria muito uma agenda internacional. Eu pude perceber, ao longo do estudo que eu faço em torno da política nacional, que o nosso executivo faz o que faz porque ele precisa agir assim.
Logo, existe algum convênio, existe alguma conjectura que o obrigue a trabalhar nesta direção. Só que esta direção força com que a sua população sofra. Essa direção exige para que ele ganhe mais poder, para que ele consiga se firmar por gerações em frente de nós ou à frente do nosso governo, ele precisa necessariamente agir assim, controlar tudo, controlar todos. Eles estão aqui agora, eles estão agora no meu telefone, eles estão em todo o canto, eles têm toda a informação do país, eles têm o país como se fosse uma bolha em suas mãos. E é assim que eles precisam caminhar para mais tempo. O problema é que nós acreditamos, aliás, isso é só para não falar das coisas que eles fazem de mal, né? Porque acredito eu que todo mundo que é minimamente informado conseguirá perceber que de bem do MPLA vamos precisar contar aos dedos. E o que eles nos fazem de bem é porque tem um retorno de mal quantitativo. Tipo, eu te empresto 100 porque eu vou receber 350. Nem sequer é com um juro de 100%. É tudo a triplicar. Quando a gente vê que nos constroem, por exemplo, um hospital, a gente percebe que deixou-se de fazer os micro-hospitais. Eu ia já, nesse caso, já que falei do hospital, se me permitir, falar um pouquinho de como é que as coisas deviam funcionar. Elogia-se bastante o executivo atual por construir hospitais. De facto, há que reconhecer que temos infraestruturas da saúde que outroramente talvez não tínhamos. Temos aqui alguns hospitais de referência que dá para dizer que sim, o Executivo construiu. Porém, nessa ordem de ideia que eu estava aqui a apresentar, de nos faz uma coisa para nos tirar 3 coisas, eu começo mesmo pelos hospitais. Para resolver saúde, não seria necessário, ou não seria, a prioridade não seria passar por construir esses megas hospitais. Não. Por quê? Porque esses megas hospitais, eles estão ali para serviços especializados. Para se dar saúde à população, tem que se atuar na prevenção. Temos que atuar inicialmente nos pequenos centros, no centro do bairro. Tá vendo? Aquele centro onde a menino caiu agora, vai para o centro primeiro. Tem que atuar ali. Primeiro, na prevenção, para evitar com que as pessoas se tornem doentes, né? Porque construir muitos hospitais é a mesma coisa como investir em caixões, em urnas. Eu só vou ter urnas, seja lá o mais bonito ou o mais simples, quando temos alguém morto, certo? Então, nós temos que evitar que haja pessoas mortas para não ter que investir em caixões. O que é que acontece? Investe-se bastante em hospitais, e temos sim hospitais de referência, mas não temos saneamento básico. Eu vi alguém a beber água da torneira, foi parar no hospital no mesmo instante, ou seja, nem sequer uma água de qualidade nós temos. O saneamento básico, nós temos aqui ravinas a céu aberto, nós temos esgotos e labirintos de lixo a céu aberto. E eu pergunto, isto não é lá no suburbano, é mesmo aqui no centro da cidade. Eu estou a residir aqui bem no coração da cidade. Tem zonas que eu tenho que fechar o nariz para poder passar, porque o cheiro é tão nauseabundo que só de sentir já afeta até os nossos pulmões. Então, como é que eu vou construir um mega hospital, mas bem no coração da cidade a coisa cheira imundo, ou seja, só de passar ali eu já me torno doente. Então, estão a investir em hospitais para que todo mundo vá para os hospitais. Aí está mal. Logo, eles nos dão uma coisa e nos retiram 3. Nos retiram a saúde, a qualidade de vida, nos tiram outras coisas, porque nos deram um hospital. Outro sim, quanto ao hospital, já vou lhe dar a palavra. Eu percebo que também muitos desses hospitais são construídos para mostrar o luxo e lavar a imagem de quem nos governa no exterior. Estamos agora em cima de uma mera cimeira, né? A 7ª cimeira da União Africana, União Europeia. Estamos nesse momento em que falamos, acolhendo no nosso país dezenas de chefes de Estado, chefes de governo, um pouco por todo o mundo. Então, eles precisam mostrar, e eles, por exemplo, o presidente da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde, esteve a visitar os nossos megas hospitais, os recentes. O que é que isso me passa como ideia? Que eles querem mostrar que nós temos, nós somos, nós estamos a fazer. No entanto, para agradar quem? Para agradar quem nos visita e não para agradar a população. Logo, aquela máxima de que eles não estão a governar para a população, estão a governar para lavar a sua imagem no exterior, é sobre esta situação. Agora, eu não sei,
Perdi-me um pouquinho sobre a sua outra questão. Exatamente, falou de o que falar da oposição, da atual oposição. Ok. Eu honestamente gostaria de falar pouco da oposição por duas razões. Porque o regime está a comprar consciências. O regime está a comprar projetos iguais ao já, né? Projetos em formação de partido, e uma das máximas que se está a atribuir é nós compramos o projeto, tu apareces, falas bem do regime e mal da oposição. Por isso não gostaria de falar muito da oposição. Porém, a oposição não é perfeita. Não é perfeita e se fosse, não seria oposição, seria governo em algum momento, né? Diz-se que há 50 anos de paz, 50 anos de MPLA e 50 anos de UNITA na oposição, 50 anos de outros, do PRS, da FNLA na oposição. Digo esses partidos porque são os que estão a acompanhar a independência. No entanto, se eles estão a consentir ficar na oposição durante esse período todo, quero eu crer que ou está mal a sua estratégia de jogo, ou estão acomodados, como é o que muito se diz, porém não é uma ação absoluta que eu possa afirmar, mas, no entanto, alguma coisa não está muito bem. Eu não vou criar um projeto para ser eternamente oposição. Não. Eu prefiro que esse projeto deixe de existir do que eu ter que ficar ali sou o cara do contra, sou o do contra. Não. Então, alguma coisa não deve estar a correr bem. Agora, fazendo uma análise profunda sobre a vida interna deles, o que é que provavelmente está a acontecer, porque é que volta e meia não conseguem ou desejar, aliás, podem passar a ideia para nós que estão a desejar o poder, mas não conseguem lá estar. Tem muitas coisas à volta. Passa-se a ideia de que não estão unidos o suficiente, né? Porque eu também acredito que se a oposição toda juntasse forças, energias para que se retire o regime, para que se lute de facto contra o regime, porque regimes existem e existiram em todo o mundo, existiram, e regime nenhum foi eterno. Não existe um regime que disse que lutou desde a sua fundação e até o final dos tempos vai manter-se como tal. Nós conhecemos imperialistas, nós conhecemos a própria USSS, já não é USSS, ou seja, a própria União Soviética já não é. Enfim, tudo que é regime ditador, ele tem um fim. Só não está a haver um fim, aí é que muita gente diz, porém estou a lançar assim porque eu não sou da mesma opinião, não fiz um estudo suficiente, mas é aí que toda a gente diz que provavelmente não está a chegar ao fim porque há alguma conivência ou há alguma falta de eficácia por parte da oposição que está a fazer frente a esse regime. Porém, como nada é impossível e nada é eterno, está a surgir outros movimentos e um deles é o Já. O Já surgiu justamente para concentrar toda a juventude, alinhar toda a juventude numa direção e fazer com que essa direção seja a ruptura do sistema, seja deixar o sistema na oposição, porque colocar o MPLA na oposição não teríamos um país melhor do que isso. O MPLA conhece o país há 50 anos. O MPLA conhece a governação, os recursos naturais de Angola há sensivelmente muito tempo. Imaginar colocar esse grupo na oposição, eles vão ser os maiores fiscalizadores de toda a governação, de modo que nenhum Kwanza seria desviado sem que eles pronunciem. Não. Aqui nesse cofre normalmente é assim, não. Aqui normalmente nesse sistema funciona assim, vocês estão a fazer assim, é porque algo... Enfim, não teríamos um país melhor. Agora, eles a não permitirem ir para a oposição, porque também, né, em jogo a gente não permite perder. Só o facto de eu permitir perder já é uma fraude. Então, em jogo a gente não permite perder. Mas sim, o dia que a oposição, o dia que surgir um projeto que conseguir colocar o regime na oposição, nós teremos um país muito bom. Primeiro porque só o facto de conseguirmos colocar a oposição, o MPLA na oposição, é porque conseguimos estudar muito bem as estratégias necessárias, não só para desenvolver o país, mas para colocar um bom fiscalizador que é o regime. E segundo, porque eles vão fiscalizar tudo, milimetricamente tudo, e nesse processo vamos levantar a democracia que tanto se diz, mas que nunca se viveu na realidade, e termos um país diferente do que todo mundo vê. Muito bem. Como é que avalia o mandato do presidente João Lourenço? Ora bem, eu acredito que João Lourenço conseguiu fintar-nos a todos. Conseguiu fazer-nos aquela finta
boa. Porém, esse a todos é menos a mim. Porque no início do discurso de João Lourenço, ainda como candidato à presidência da República, ele já emitia alguma tipologia de discurso que me parecia que ele não estava muito bem certo do que ele ia fazer. Ele atacava os líderes da oposição com expressões como, por exemplo, os bandidos não dormem. Por exemplo, antes dele entrar como presidente, ele esteve em Moçambique, um dos discursos que eu decorei, esteve em Moçambique numa conferência numa ajuda com o partido Frelimo, e esteve a dizer, por exemplo, não, olha, os bandidos estão ali, mas você vai tratar já um adversário político como bandido. Ou seja, enfim, eu consegui já perceber que ele estava a entrar sem muita noção do que vai fazer. Também percebi que o regime, eles preparam a coisa, eles não é a pessoa que incute o seu plano de ação do governo, é um grupo que prepara e levaram-no ao colo até ser presidente. Provavelmente não tinha talvez só tinha sonho, mas não estruturou as coisas da base. Daí a forma como ele começou a agir. Mas eu disse que fintou-nos a todos no formato coletivo, porque boa parte dos analistas políticos conseguem se figurar nesta posição, a dizer que nos fintou, no início entrou e parecia que ia fazer alguma coisa boa, mas infelizmente não o fez. E talvez nos primeiros anos, 2017, conseguiu agradar um ou outro, mas rapidamente conseguimos perceber que o presidente perdeu o norte, perdeu direção, e fico aqui a querer perceber por que ele perdeu direção. Se é propositado, se é falta de visão, se está acorrentado, mas que ele perdeu o norte, perdeu. Agora, de forma específica, assim, para querer detalhar a governação específica do nosso presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, eu acredito que ele não tem visão de governo, ele não tem visão estratégica para levantar o país do lamaçal. Eu digo isso começando pelas prioridades. Falamos aqui agora sobre hospitais. Se ele quisesse, ou se ele tivesse visão para dar saúde à população, não ia dar hospitais quando não dá saneamento básico. Temos aqui mega empreendimentos, temos aqui infraestruturas assim não vou dizer o novo aeroporto, porque é um projeto que ele já encontrou, mas temos outros projetos voltados a essa dimensão, que quando a gente percebe que estamos a ter, por exemplo, satélite, estamos a ter, por exemplo, um jogo de 6 milhões, quando o Teixeira vive reclamando só uma carteira numa das escolas. Enfim, ou não tem visão, ou não tem orientação, ou não tem vontade. Daí que, juntando todos esses elementos, consigo perceber, como muitos membros do próprio MPLA dizem, que temos o pior presidente de toda a história angolana. Eu estou apenas parafrasear essa informação, não sou eu que o disse, porque eu nunca estive presencialmente com ele, mas ele é o nosso presidente, ele é o nosso pai, ele perdeu o norte. E consigo concordar com as vozes que levantam-se nessa direção, que temos o pior presidente de toda a história do país, por muitas razões. Eu vou enumerar aqui apenas 3. João Lourenço tinha tudo para ter o apoio da população, para ser o líder mais carismático e para conseguir resolver de facto o problema da população. Carismático, ele quando entrou, o povo estava cansado com José Eduardo dos Santos. Ele quando entrou, todo mundo queria uma mudança. José Eduardo dos Santos vinha de 38 anos de governo. Todo o povo estava, chega, man. Ficou cansado. Ele seria tipo, uau, o novo. Até porque antes disso ele vinha com um historial de que ele era talvez o diferente do MPLA, ele era aquele que talvez enfrentava o José Eduardo dos Santos. Ele era aquele cara que quando José Eduardo dos Santos perguntou quem talvez aqui entre nós está disposto a ser presidente, ele era o único que levantou a voz. Enfim, então todo mundo olhava João Lourenço como, não, esse cara, talvez é esse cara o nosso Jesus, é esse que vai resolver o problema. Logo ele tinha a expectativa da população. O povo estava ávido em querer ver o que é que ele vai fazer. Esse é um ponto. O segundo ponto, ele não encontrou a nossa economia mal. A nossa economia viveu bons tempos nos anos 2008 a 2014, 2015, 2016. Nós vivemos o apogeu da nossa economia. Nós éramos a segunda maior economia que mais crescia a nível, a primeira a nível da África e a quarta maior a nível do mundo. Ou seja, nós tínhamos uma velocidade econômica muito grande. Produzia-se muito petróleo e tínhamos muita riqueza. Diz-se
pelos estudos, que Angola perdeu ou deixou perder mais de 600 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. O Dubai usou isso para, em 20 anos, construir o Dubai. O Dubai, há 20 anos atrás, ou antes deles terem esse valor, eles eram só areia e nada. Hoje temos o Dubai completo, onde nós temos que ir para lá, passar as nossas férias, gastar os nossos poucos recursos lá. Então, Angola tinha chance, e João Lourenço especificamente, né, porque é ele que estamos a avisar, ele tinha tudo, mas tinha tudo para fazer do nosso país talvez o melhor Dubai. 2 vezes um Dubai, porque nós, além dos 600 bilhões que a gente fez perder, ou que eles se distribuíram entre si, tínhamos mais, porque o nosso petróleo nunca parou de sair. Nós temos terras férteis da ponta alta, nós temos mar do norte ao sul do país, nós temos minerais intermináveis, nós temos todo tipo de minerais. E segundo estudos geológicos que eu fui visitar, boa parte desses minerais ainda não estão sendo descobertos. Os estrangeiros que às vezes entram aqui de forma clandestina, eles descobrem e, sem passar a ideia de que estão a levar esse mineral, passam em cima de que estão a levar uma outra coisa e estão a levar os nossos minerais preciosos. Ou seja, nós temos um país abençoado, mas temos um presidente sem visão, sem norte, sem direção. Esse é o terceiro ponto. E o último ponto, talvez, que eu diria nessa desqualificação do nosso presidente, é que eu acredito que ele ficou sem... Depois, quando entendeu que está em cima de tudo isso, ficou sem prioridade. Pá, agora vou fazer o quê? Não tinha visão e as coisas acabaram assim. Por isso, após caracterizá-lo nesse formato, concordo plenamente que temos, então, o pior presidente da nossa história. Eu tenho dito até em outras paragens que, se conseguimos sobreviver durante um mandato e agora terminando o segundo mandato de João Lourenço, praticamente 10 anos de governação de João Lourenço, eu acho que conseguiríamos sobreviver com a liderança de seja quem for lá em cima. Se uma liderança tão baixa quanto essa, Angola ainda não saiu do mapa, Angola ainda resiste, é porque conseguiríamos sobreviver com seja qual for o líder que estiver lá em cima. Por isso, quem está a aspirar a ser presidente, as vozes que estão a se levantar agora, os partidos que estão a surgir, não desanimem. Temos país para construir e todos nós somos poucos para juntar forças, juntar energias, para construir esse nosso país, que é nosso, na verdade, é mesmo nosso. Eu venho de fora e, como deve imaginar, é muita juventude abandonar o país, é muito cérebro que nós estamos a exportar. E nós não precisamos exportar cérebros, nós precisamos importá-los para nós, para que usem todo o seu conhecimento, todo esse know-how, esse knowledge, juntar a determinadas áreas específicas que precisam ser desenvolvidas, porque um bom empresário, um bom empreendedor, um bom conhecedor de matérias entra para Angola e vê que Angola é um país virgem, todo mundo está a se concentrar nas cidades, todo mundo está a se concentrar no que todo mundo já faz, há muita coisa que precisa ser feito e quem devia fazer está a fugir do país. Por quê? Porque o nosso pai não consegue nos acolher, não consegue usar o nosso cérebro, o nosso conhecimento, só consegue, enfim. Então é mais ou menos isso. Yeah. E como é que olham para os 50 anos da independência de Angola? E recentemente tivemos então aqui um jogo amistoso entre a seleção da Argentina e a seleção da Angola, onde Angola perdeu e Angola gastou mais. Podemos aqui falar uma coisa que chega quase a 50 milhões de dólares. Eu tenho estado a me debruçar sobre esse assunto de uma forma muito particular, porque todas as vozes já levantam-se numa direção e, como sabe, já precisa e tem estado a se posicionar num lugar que talvez é discreto, ainda não foi 100% descoberto. Quanto a essa temática, nós acreditamos que é justamente para o que está a acontecer agora. O que é que está a acontecer agora? Está a acontecer aqui uma mega cimeira. Aquilo que eu disse que o governo constrói megas hospitais, não para a população, mas para agradar quem lhe vai ver, para dizer, olha, epa, em Angola tem esse tipo de hospital, uau, nem parece que é Angola, nem parece que é África, uau. Ele quer ouvir esse uau. Então, na continuidade desse uau, ele trouxe quem ele trouxe? Ele trouxe o Messi,
né? Talvez a maior referência de desporto mundial, pois embora que para mim seria o Cristiano Ronaldo, mas ele trouxe o Messi, e nesse momento o Messi faz parte da equipa número 1 no mundo, porque ganharam o Mundial, e isso ia fazer com que outros compadres dele, isto ia fazer com que os homólogos dele, tanto da África como do resto do mundo, iam falar: uau, João Lourenço levou o Messi, uau, ele está a governar para um uau. Mas o povo não come uau, o povo não come, o povo não estuda uau. Nos hospitais nós não queremos uau, nós queremos soluções, nós queremos resultados. E ele parece estar nem ali para resultados. Resumindo, os 50 anos, eu acredito que muita coisa foi feita, sim. Se dissermos que não, estaríamos a ser de todo injusto, né? Porque eu acho que essas condições que nós temos mesmo aqui, apesar de serem suas condições, eu acho que os 50 anos contribuiu. No entanto, não justificaria o que temos. Nós teríamos que ter talvez 10 vezes mais. Eu estive aqui a falar da economia, que a nossa economia cresceu bastante, e tudo bem que depois de 2017, lá nos anos 2018, 20, começou a decair, mas é uma decadência fruto da corrupção, né? Da mega roubalheira que o país levou a cabo e da falta de controle. Daí que foram 50 anos de quê? Nesses 50 anos temos que ser honestos e justos para retirar o período de guerra, né? Porque não se faz grandes investimentos no período de guerra, mas ainda assim temos 23 anos de paz. O que é que se fez nesse período todo? Fez-se algumas coisas, mas não justifica a qualidade de ensino que temos, a falta de vias de comunicação, porque aquela coisa de visão do nosso líder também consta na questão das vias de comunicação. Estou-me a referir nas estradas que ligam as regiões, que ligam as províncias, que ligam o município um do outro. Por quê? Porque se queremos desenvolvimento, nós precisamos criar as linhas de comunicação, tanto elas aéreas como as terrestres, porque ainda tem províncias que, de tão longínquas que são, não há aeroportos, não há aeroportos. E as nossas vias de comunicação são todas elas esburacadas, sem qualidade, perde-se muita vida nas estradas, não é 100% fruto da má condução ou da culpa dos automobilistas, mas sim porque nós não temos estradas de qualidade, temos estradas escorregadias, temos estradas sem o que devido, né? Então, esses elementos, a meu ver, eu acho que pecamos muito. 50 anos não temos estradas, como é possível? Tudo bem que a guerra destruiu, mas os 23 anos depois, levamos 23 anos para construir uma estrada. Não conseguimos em 23 anos ligar o país. Então, se for para dar uma nota a estes 50 anos, tal como eu disse outroramente, mesmo aqui na vossa plataforma, que esses 50 anos, ao invés de justificar essas megas festas que nós temos visto um pouco em todo o país, devia significar um período de todo mundo refletir. Tipo, tirar mesmo o 11 de novembro, todo mundo fica em casa, sentados a refletir, talvez desliga-se até mesmo as redes sociais, tira-se, corta-se a internet, pelo menos só nesse dia, todo mundo senta, os religiosos vão para as igrejas fazer mesmo um culto da reflexão, os não religiosos, os céticos, os ateus, sentam e pensam, mas que tipo de país nós temos? Mas fazer uma reflexão profunda. Depois de fazermos essa reflexão, perguntar que tipo de país temos. Eu gostaria que a reflexão também fosse num elemento seguinte que eu gostaria que nos pronunciamos sobre. Nós criticamos. 50 anos depois, estamos todos tristes com o país que temos. Sim. O que é que nós fizemos? O que é que eu gostaria de fazer para que esses 50 anos tivessem um rumo diferente? Não fiz. Então, o que é que eu quero para um país daqui para frente? Eu quero um país assim, assim. O que é que eu posso fazer? Né? Aquela máxima que se diz, não pergunte o que o país fez para ti, mas pergunte o que é que você fez para o país. Assim como tudo, há sempre uma participação nossa da sociedade civil. Agora, nas vestes de político, nós temos sim uma obrigação de deixar um país melhor do que aquele que a gente encontrou. Agora, claro, precisamos de oportunidade, mas mesmo sem ter oportunidade, cada um faça bem a sua coisa lá onde está e vamos ter, talvez, os próximos 50 anos diferente do que nós temos agora após a independência. Já para terminar, que mensagem quer deixar para o povo angolano?
Ora bem, eu começaria a minha mensagem para a juventude. Como sabe, nós estamos a projetar e estamos a liderar um projeto jovem, Juventude Angolana Agora, projeto Já. O Já quer dizer o seguinte, já vivemos muito, já discutimos muito, já lutamos muito, agora chegou uma hora da gente fazer alguma coisa. Já reclamamos, já nos bateram, já levamos puretes na rua, já levamos gás lacrimogéneo, cães já nos morderam. Agora precisamos juntar e pensar diferente. O que é que de facto funciona? Angola é atualmente, né, após os dados da estatística, mais de 36 milhões de habitantes. E segundo os estudos, desses 36 milhões, aproximadamente 30 milhões são jovens. São pessoas que estão até aos 35 anos de idade. Os mais velhos estão aí a se dividir em esses 6 milhões. Ou seja, nós, os jovens, somos o país. Né? Aquela coisa que diz, uma música parece, não, eu sou o país, eu sou... Não, a juventude angolana é o país. Se a juventude angolana é o país, o que é que a juventude angolana decide fazer com o seu país? Decide fazer consigo. Eu estou aqui nesta TV, estou aqui com o meu caro amigo aqui na frente, para simplesmente mandar-te uma mensagem. É jovem, junta-se a um projeto e dê um pouquinho de si para mudar essa realidade. Estamos cansados do país que temos. Não procure emigrar. Eu sei que vou ter críticas quando eu falo sobre imigração, porque o pessoal vai dizer, pá, quem foi, está-se lá e está tudo bem. Manos, eu estou a vir de fora. Eu visitei muitas capitais, talvez as melhores cidades do mundo, eu lá estive, lá trabalhei, lá vivi, lá estudei. Manos, o nosso país é aqui. Eu vou vos dar um exemplo sobre a importância de cuidar bem do que é nosso. Imagina a sua casa. A sua casa, onde estão lá seus pais, seus irmãos, seus haveres, de repente começa a pegar fogo. Só que começa a pegar fogo num período em que você está fora do país. Num período em que você já saiu, estás numa outra casa que tem ar-condicionado, tem toda a mobília completa, tem tudo do bom e do melhor. Porém, na tua casa está a pegar fogo, está aí um incêndio terrível e os bombeiros vão levar mais ou menos muito tempo para lá chegar. E se chegarem, vão encontrar já tudo defasado. Recebes uma comunicação, mano, tens que voltar para casa, aqui está a pegar fogo. É para eu já sair de lá, eles que estão lá que se virem, que façam alguma coisa. É justamente essa mentalidade que nós queremos mudar. Eu tenho visto vários comentários vossos nas redes sociais a criticarem as iniciativas que surgem. Esse é mais um e tudo mais. Mano, a solução vai vir mesmo de mais um. A solução do nosso país vai necessariamente passar por mais um. Porque o que temos, se fosse a solução, já não estaríamos na situação em que estamos. Vai necessariamente precisar chegar mesmo alguém para pôr fim a esta situação. Só que esse alguém que está a surgir, esse projeto que está a surgir, não consegue fazer nada sozinho. As pessoas precisam se juntar a esse projeto para, de uma vez por todas, dar um basta a esse sistema que nos desgoverna, a esse sistema que, de todo, quer primeiro fazer lavar a nossa mente, fazer acreditar que a solução já existe, já está lá, só precisamos nos unir e lutar lá dentro. Não. A solução está em você se mexer, você acreditar em algo diferente. Porque sempre a solução passou por algo diferente. Sempre. Literalmente sempre. Então tem aqui uma oportunidade para fazer diferente e junta-se a um projeto. Se é jovem, junta-se ao Já. E vamos construir o nosso país, aquele país que você sonhou e eu também sonhei. E eu acho que é possível. O regime não é para ser.